O ChatGPT é um sucesso absoluto. A inteligência artificial já existe aí há muito tempo, mas a gente nunca teve acesso tão fácil a uma ferramenta tão poderosa como o ChatGPT, praticamente de graça. E por mais que existam milhares de pessoas falando por aí, falando que ele vai dominar o mundo, você já parou para pensar se dá para usar ele para estudar para o concurso? Bom, isso é uma possibilidade. Você pode pedir para ele te ajudar a entender algum assunto, você pode pedir para ele fazer alguns resumos de fórmulas e até questões. Mas será que a informação que ele passa é realmente confiável? Será que dá para passar uma questão do CP100 para ele resolver e vai estar certa? É isso que a gente vai testar aqui hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01. E se você ainda não é inscrito no maior canal voltado para a preparação de concursos de engenharia do país, se inscreve aqui para ser notificado de mais vídeos como esse. E é o seguinte, se você chegou agora, lembre-se que o ChatGPT está bombando no mundo. E eu vou fazer o seguinte, você sabe que ele ajuda você a produzir resumos, a produzir vários textos aí curtos e objetivos, resumos de materiais extremamente complexos, mas será que ele resolve uma questão do CP100? Vamos descobrir agora. Eu trouxe aqui duas questões do CP100 e eu vou botar para ele resolver. Vamos ver se ele vai acertar. A primeira questão é da área de termodinâmica, é uma questão mais simples e eu vou colocar aqui na tela para a gente ver se ele vai acertar. Vamos lá. Bom, vamos lá então. Eu peguei uma questão de termodinâmica, uma questão de máquina de Carnot e vou dar para ele resolver. Vocês estão vendo aqui minha tela, eu vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V da questão que eu digitalizei e vou dar um Enter e vou pedir para ele resolver. Vamos lá ver. Olha só, a questão é o seguinte. Uma máquina de Carnot opera entre 235 graus Celsius e 115 graus Celsius, absorvendo aí 6,30 vezes 10 na quarta joule por segundo na temperatura mais alta. Qual é o trabalho por ciclo que essa máquina é capaz de realizar? Essa então é a pergunta que foi feita na prova da primeira fase do CP100 e eu vou perguntar para ele para ver se está certo. Vamos ver então. Ele resolvendo aqui a 200 por hora, vamos ver se está certa. Então vamos lá, ele já deu a resposta aqui. Para determinar o trabalho por ciclo que a máquina de Carnot é capaz de realizar, podemos utilizar a fórmula do rendimento da máquina de Carnot, onde eta é igual a 1 menos Tc sobre Th, onde eta é o rendimento da máquina, Tc é a temperatura na qual a máquina rejeita calor em kelvins e Th é a temperatura na qual a máquina absorve calor em kelvins. Primeiro, vamos converter a temperatura dada para kelvins, ele transforma aqui a temperatura, depois ele joga na fórmula e o rendimento é esse daqui. O rendimento da máquina de Carnot é de aproximadamente 0,2367. O trabalho por ciclo realizado pela máquina pode ser calculado multiplicando o rendimento pelo calor absorvido na temperatura mais alta. Trabalho por ciclo igual a eta, a eficiência, vezes o calor absorvido na temperatura mais alta. Trabalho por ciclo é igual a 0,2367 vezes a conta ali toda, é igual a 1,489 vezes 10 na quarta joule. Portanto, a máquina de Carnot é capaz de realizar aproximadamente 1,489 vezes 10 na quarta joule por ciclo. Galerinha, essa resposta está correta. O ChatGPT resolveu essa questão aí da máquina de Carnot. Mas agora eu resolvi colocar uma questão um pouco mais difícil. Essa questão aí de rendimento de Carnot, ela é muito simples, né? E agora eu vou colocar então uma questão mais difícil para ele resolver. Vamos só dar uma olhada. E a questão que eu peguei aqui agora da primeira fase do CP100 foi a seguinte. Uma pista para competições foi preparada para que os pilotos sejam projetados a uma inclinação de 30 graus, de uma altura de 1 metro. Durante uma corrida, observou-se que o piloto permaneceu no ar por 1,5 segundos. Determine a velocidade que ele deixou a rampa, é a primeira coisa que ele pede. A segunda coisa é a distância horizontal percorrida até atingir o solo.
e a altura máxima que ele chegou. Considere aí a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver se ele resolve? ChatGPT resolvendo aqui igual um maluco e resolveu e encontrou alguns resultados. Vamos ver aqui. Bom, ele colocou aqui então, aqui ó, não vou ler toda a questão para a gente otimizar o tempo aqui, eu vou passar, vocês podem pausar o vídeo. Ó, velocidade então que ele encontrou foi a velocidade ali inicial, V0, de 5,67 metros por segundo. Essa, portanto, é a velocidade. A distância horizontal foi 7,37. Essa foi a distância horizontal. E o tempo total foi um tempo de 5,67. Será que está certo? É o seguinte, eu trouxe aqui o professor Fábio para resolver essa questão e ver se o ChatGPT está correto. Vamos lá? Uma pista para competições foi preparada para que os pilotos sejam projetados a uma inclinação de 30 graus, de uma altura de 1 metro. Durante uma corrida, observou-se que o piloto permaneceu no ar por 1,5 segundos. Determine a velocidade com que ele deixou a rampa, a distância horizontal percorrida até atingir o solo e a altura máxima. Ele está pedindo 3 coisas numa questão só. Realmente é uma questão trabalhada, bem trabalhada na verdade. Só vai dar um pouquinho de trabalho, porque tem algumas contas para fazer, mas nada demais. E o importante aqui, primeiro, como toda questão de física, é a gente desenhar aqui, para a gente não ter problemas em desenvolver aí as contas e saber o que está acontecendo, tá? Então, para quem colocou letra A, parabéns. A resposta é a letra A mesmo, tá? Vou até colocar já aqui a resposta. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui. Eu vou iniciar desenhando, né? Então, tá aqui uma rampa, né? Ele diz que essa rampa está fazendo 30 graus, né? 30 graus e está a uma altura de 1 metro, né? H igual a 1 metro. Certo? E aí o que é que vai acontecer? Deixa eu ver aqui o que é. O piloto ele vai subir essa rampa, né? Vamos supor que o piloto já está aqui. O piloto vai subir essa rampa, o piloto já está aqui. Porque ele está pedindo para determinar a velocidade com que ele deixou a rampa. Certo? O piloto já está aqui. Ele vai fazer essa trajetória aqui. E vai cair lá embaixo. Certo? Eu vou chamar essa distância que ele está aqui, ó, até o ponto que ele cai, como a distância x, tá? E o que é que ele diz aí na questão? A gente percebe que durante a corrida observou que o piloto permanece no ar por 1,5 segundos. E aí, qual é o detalhe aqui? É que a gente tem que considerar o ar dele saindo daqui, chegando nesse ponto, tá? Por isso que o ΔT sai também na mesma distância que ele percorre, né? Essa distância x. Então, ΔT vai ficar 1,5 aqui nesse percurso todo. Beleza? Eu vou traçar só essa horizontal aqui. Eu vou precisar dela. Aqui é o ponto de altura máxima, né? Aqui é o ponto de altura máxima. E ele quer também esse ponto, né? Seria isso aqui, ó. H máximo. Certo? H máximo. É isso que ele quer. Eu vou chamar essa altura aqui. Eu vou chamar de H e vou chamar essa aqui de H', só para não confundir, tá? Vou chamar de H' essa aqui, vou chamar essa de H. Só para não confundir. E aí eu tenho esse percurso aí. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter que, mais uma vez, trabalhar com o percurso tanto
na horizontal quanto na vertical, né? A gente tem um movimento balístico aí. Certo? E aí o que é que vai acontecer? Além de eu trabalhar com o movimento na horizontal e na vertical, eu vou poder trabalhar também com a conservação da energia, né? Ele não falou nada em relação aí ao piloto estar passando por alguma situação de atrito. Se as forças de atrito são desprezíveis aí, então o sistema também é conservativo. Beleza? E eu vou utilizar, né, da conservação para poder fazer essa questão. Lembrando que essa questão tem mais de uma forma de fazer, tá, pessoal? Então eu vou começar fazendo o quê? Meu movimento na vertical, tá? Eu só vou adotar aqui um eixo de referência, tá? Eu normalmente, quando eu tenho esse movimento, eu gosto de colocar o eixo de referência lá embaixo, tá? Fica a critério, o resultado dá o mesmo. Você pode colocar no momento de saída ali, que o piloto está saindo da rampa, né? Você pode colocar mais embaixo também, não tem problema. Então eu vou colocar aqui, ó, a minha origem sendo aqui. E aqui eu tenho meu X, para cá, e para cima eu tenho meu Y. Aqui é a minha origem. Então vamos lá. Vamos trabalhar primeiro aqui na vertical. Na vertical, o que é que vai acontecer? Na vertical eu tenho um movimento uniformemente variável. Então eu já vou colocar direto aqui na vertical. Eu tenho que meu ΔY é igual ao meu V0Y vezes o tempo menos GT ao quadrado sobre 2, né? Só lembrando aqui que a gravidade está para baixo. O meu eixo na vertical está adotado para cima. Beleza? Está adotado para cima. E aí, eu tenho que trocar o sinal ali da velocidade, beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Detalhe, eu não tenho a velocidade inicial aqui, tá? Vou até colocar aqui. Velocidade inicial. E aqui eu também tenho um ângulo de 30 graus, né? Faltou colocar isso aqui só. Né? Eu estou projetando aí o ângulo lá no movimento ali em cima. Então o que é que vai acontecer? Lembrando que eu não vou cortar, tá? Não vou cortar a velocidade inicial aqui agora. Porque eu tenho velocidade inicial aqui. Do outro caso não tinha, né? Porque ele só tinha movimento na horizontal. Mas aqui eu tenho movimento na horizontal e na vertical, né? Então ele vai ter velocidade inicial ali. Então, meu ΔY, quem é meu ΔY? Meu ΔY vai ser o ponto final aqui menos o ponto inicial aqui. O ponto final é 0. O ponto inicial é 1, que é o ponto onde ele está, que é a altura inicial, né, em relação ao ponto de origem que eu estou colocando. Então, continuando, a gente vai ter que a altura final e a altura inicial vai ser 0, né? A final vai ser o ponto que ele vai cair no Sol, que é a altura 0. E a altura inicial é a altura que é essa altura de 1 aqui, né? Então vai ficar 0 menos 1. Isso aqui vai ficar igual a velocidade inicial aqui em relação a y vai ser quem? Vai ser V0 vezes o seno de 30 graus, né? Lembrando que a nossa velocidade aqui inicial, ali em cima, vai ser V0x é igual a V0 vezes o cosseno de 30. E o V0y vai ser igual ao V0 vezes o seno de 30, né? Se a gente for decompor ali em cima as velocidades inicial, né? No ponto de saída ali da rampa. Eu já estou colocando direto aqui o valor da expressão, tá? Em relação a y. É só um detalhe, tá, pessoal? Se vocês ficarem confusos, se vocês perceberem, a velocidade y está para cima, tá? O V0y está para cima. Ele está no mesmo sentido do eixo que eu adotei. Então o sinal é positivo, tá? Só para ficar claro aí. Então eu vou continuar aqui. Como é a última questão do bloco, né? Estou continuando aqui. Vezes o tempo. Na verdade, esse tempo aqui, eu já posso substituir ele. Esse tempo aqui é o tempo de 0,5, tá? Só lembrando, tá, pessoal? Eu já estou pegando o instante
que ele sai da rampa e chega lá no solo, tá? Então é o tempo que ele sai da rampa e chega no solo. Então eu já vou pegar o tempo de 1,5, que é o tempo que ele sai da rampa e chega no solo, tá? Essa equação horária você escolhe 2 pontos para poder utilizar: o ponto de saída da rampa e o ponto onde ele chega no solo. Então já coloquei o tempo aqui direto. Menos, como a gravidade dele deu que é 10, né? Vai ficar 10 por 2, vai dar 5. Vai ficar 5 vezes 1,5 ao quadrado. Fazendo essas contas aqui, eu vou ter que V0 vezes 1 meio vezes 1,5 vai ser igual a 5 vezes 1,5 ao quadrado menos 1, tá? Eu já estou colocando direto aqui. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse termo aqui e joguei para o outro lado. E fiquei só com esse termo daqui. O seno de 30 a gente sabe que é 1 meio. E aí eu vou ter que o meu V0 vai ser igual a 2 vezes 5 vezes 1,5 ao quadrado menos 1 dividido por 1,5, né? Passei o 2 multiplicando, né? E depois 1,5 dividindo. Só para ficar claro aqui para vocês. Depois dividindo. E aí eu vou ter que o meu V0, minha velocidade inicial ali, vai dar 41 sobre 3, que dá aproximadamente 13,7 metros por segundo. Foi o que eu fiz aqui. Eu utilizei a equação horária do espaço para poder achar minha velocidade inicial ali a partir do tempo que ele já deu aí, que é o tempo que ele passa da rampa até o solo, né, que ele permanece no ar, para poder acabar o movimento dele, tá? Então, já utilizei aí, já joguei direto aí os valores. E achei a velocidade inicial. Com essa velocidade inicial, eu já tenho a primeira resposta, né? Ele está perguntando qual é a velocidade inicial. É 13,7. Aí eu já poderia apagar essa alternativa aqui, apagar essa alternativa aqui, apagar essa alternativa aqui. Se vocês perceberem, as alternativas que sobraram, elas têm a mesma resposta para o quê? Para a distância horizontal, né? Ele está pedindo a distância horizontal percorrida até atingir o solo. Então eu nem precisaria calcular ela, né? Na prova já teria isso. A única coisa que eu teria que me preocupar é com a questão da altura máxima, né? É a questão da altura máxima. Mas aí eu vou fazer aqui rapidinho, só para vocês não ficarem sem saber de onde veio aí esse 10 raiz de 3. Ou 10,3 raiz de 3. Então fazendo aqui, ó, na horizontal, beleza? Na horizontal, eu vou ter o quê? Que o meu x é igual ao V0x vezes o tempo, né? Na horizontal é movimento uniforme, né? Na vertical movimento uniformemente variado. E aí é só substituir os valores, né? Eu sei que x é igual ao V0x. O V0x é o meu V0 vezes o cosseno de 30. Só que eu já tenho o meu V0, né? Então vai ficar 13,7 vezes o cosseno de 30, né? Que é raiz de 3 sobre 2. Vezes o tempo, né, que ele gasta para chegar no solo, que é de quanto? 1,5. E isso aqui vai dar aproximadamente igual a 10,3 raiz de 3 metros. Essa é a distância aí horizontal. E essa daqui é a velocidade inicial. Para poder terminar, para a gente achar essa altura máxima aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a conservação da... Eu posso utilizar a conservação da energia, tá? Eu utilizei a conservação da energia, mas uma outra forma de fazer é... Você utiliza o lançamento ali na vertical para poder achar aquela altura H aqui, certo? Você pode utilizar sem problema nenhum.
e depois faz o quê? Depois você acha aí a altura a partir da equação. Ou pode utilizar a conservação da energia. Tá? São duas formas de fazer diferente. Eu vou utilizar a conservação da energia, tá certo? Eu vou utilizar a conservação da energia nesse ponto aqui, ó. Tá? E vou utilizar a conservação nesse ponto aqui. Vou utilizar no ponto de saída da velocidade inicial e vou utilizar lá no ponto de altura máxima em relação ao lançamento. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Precisar apagar. Certo, pessoal? Só continuando aqui, eu utilizo a conservação da energia ali no ponto de saída até o ponto de altura máxima do seu lançamento. E aí ele tem ali no ponto de saída energia cinética e tem energia potencial, tá bom? Continuando aqui, isso aqui vai dar igual a m vezes v0x ao quadrado sobre 2 mais mg. Aí a altura h, pessoal. A altura h agora vai ser exatamente a altura daqui para cá, tá? Vai ser exatamente a altura daqui para cá, que é justamente a altura máxima. Então vai ficar mg h máximo. Beleza? É justamente a altura que eu quero achar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir todos os valores para poder achar essa altura máxima, né? Se vocês perceberem, eu já posso cortar a massa aqui, né? Já posso cortar a massa aí do piloto. A velocidade inicial eu tenho. A altura inicial eu tenho. Perfeito? Essa altura inicial, lembrando que é a altura de 1 metro. Eu tenho a minha velocidade inicial em relação ao eixo x. E posso achar a minha altura máxima, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir tudo aí. Faço as contas. E acho a altura máxima, tá? Eu não vou fazer essas contas. Tá certo? Não vou fazer essas contas porque realmente vai ficar muito trabalhoso aqui. Mas você já tem tudo aí, tá? Eu vou só substituir os valores aqui, que é o V0, que é 13,7 ao quadrado sobre 2, mais a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 1 metro, é igual a V0x, né? V0x é V0 vezes o cosseno de 30, né? Então vai ficar 13,7 vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo isso ao quadrado. Dividido por 2. Mais a gravidade, que é 10 vezes a altura máxima. Que é o que eu quero achar, tá? Fazendo essas contas aí, todas, eu vou ter que minha altura máxima ela vai ser aproximadamente igual a 3,35 metros. O que está condizente já com a letra A, beleza? Então, recapitulando aqui, o que é que a gente tem? A gente tem aqui um movimento balístico, no caso é um piloto que está passando por uma rampa, e aí ele vai sofrer um lançamento, né? É um lançamento oblíquo. E aí o que é que vai acontecer? Nesse lançamento, ele deu o tempo que ele passa no ar, e a partir desse tempo, eu acho a velocidade inicial a partir da equação horária do espaço. Achei esse tempo na vertical, que é um movimento uniformemente variado, eu vou achar a distância, que é a próxima coisa que ele está perguntando, pelo movimento uniforme, que é só utilizar a velocidade na horizontal vezes o tempo para achar essa distância. E por fim, para poder achar a altura máxima, tem mais de uma maneira de fazer. Ou você utiliza normalmente a cinemática, pegando só a parte de subida, ou você utiliza a conservação da energia, sabendo que a conservação
da energia ocorre ali no momento inicial da saída e no momento do ponto lá de altura máxima. Se bem que ela ocorre em todos os pontos aí do trajeto do piloto, tá? Então aí, concentra a energia mecânica quando ele saiu e na altura máxima, e aí aplica a conservação, substitui os valores e acha a altura máxima, certo? E aí, viram só? Completamente diferente da resposta do ChatGPT. Quem vocês acham que está certo? Bom, galera, vocês viram aí, o professor Fábio demonstrou como chegar no resultado para essa questão que caiu na prova do CP100. E a conclusão que a gente chega no final é que o ChatGPT ainda não pode ajudar a gente em tudo. Claro que ele pode fazer muita coisa e você tem que usar ele para o seu bem, usar ele para otimizar os seus estudos. Mas vocês viram aí que a questão do CP100 da primeira fase ele não conseguiu resolver. Ou melhor, ele conseguiu resolver, mas a questão estava incorreta. Beleza? É isso então, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Lembra de curtir esse vídeo se você gostou desse tipo de conteúdo, que assim eu posso até trazer outra questão para ver aí se ele consegue resolver. Beleza? Manda aqui nos comentários qual questão você quer que eu peça para ele resolver e eu trago a resolução depois para a gente ver junto. É isso então, galera. Valeu, um abraço e até mais.